Olá, meu amigo estudante, meu amigo aí que fez a prova do ITA hoje. Essa prova do ITA foi uma prova bem extensa, bem cansativa. Vou fazer um breve comentário aqui sobre a prova de física. Eu me chamo professor Cícero Arthur. Primeiramente, aos agradecimentos aqui para a nossa equipe de física aqui do colégio. Primeiro abraço aí vai para o professor Tadeu Carvalho, segundo professor Carlos Eduardo, Lucas Augusto, o meu amigo Ken, eu, Cícero Arthur, e um abraço aí apertado ao nosso querido Marcos Haroldo, que ainda está afastado aí por motivo de saúde, mas daqui a pouquinho ele está retornando aí para a sala de aula, beleza? Forte abraço aí, pessoal. Vamos para a luta, né? A provinha de hoje foi uma provinha bem interessante. Eu posso dizer até que uma das mais difíceis que eu já vi da prova do ITA, por conta do aparato geral. Vamos dar uma passeada aqui em cada questão, fazendo um breve comentário. Ok? Vamos lá? Abrir aqui a primeira questãozinha aqui para vocês. Já está aqui. O que dizer dessa primeira questão? Essa primeira questão é uma questão de equilíbrio do corpo extenso. Tem um sistema tridimensional. Se você utilizar a simetria do problema, você consegue reduzir aí as contas. Temos aqui um desenho explicando aqui como é que é feito. Desenho muito bem elaborado, por sinal. É uma questão que nossa equipe diz que é fácil, né? É uma questão para o candidato chegar lá e escrever bastante, tá? É uma questãozinha de estática, é uma questão trabalhada durante o ano, certo? É uma questão que o aluno vai olhar e dizer assim, essa daqui eu vou fazer, certo? Então é uma questãozinha para corte, né? A segunda questão também é uma questão simples, é uma questão de ondulatória, tem ondas estacionárias e referencial não inercial. Ela é bem interessante porque se você olhar aí o carrinho tem uma força F puxando ele, que gera ali uma aceleração inercial naquele objetozinho, aquela massa Mzinho, e vai mudar a tração. Então, tu vai ter que fazer um problema de cordas, né, uma questão de ondas estacionárias, mas tu vai ter que levar em consideração o fato da tração estar mudando. Então, é uma questãozinha que a gente também julga que é uma questão fácil, pode aumentar aí um pouco de conta, mas eu acredito que o candidato consegue fazer ela sem grandes problemas, né? E em vista, né, de outras da prova, a gente vai garantir que é uma questão boa para ser feita, tá? A questão 3, ela é dividida aqui em 3 itens, né? Item A, item B, item C. É uma questão de campo elétrico com MHS. O item A, ele só pede o período de oscilação do sistema massa-mola, é um item tranquilo, é um item fácil. O item B, ele já vai castigando um pouco mais, e no item C é um item bem difícil por conta da geometria, né, que é feita. Aqui a gente foi resolvendo. Uma dica, né, que o colégio, né, a equipe, né, fornece aí para vocês, é sempre você pensar ali no referencial do centro de massa. Você faz o referencial do centro de massa, quebra a mola em duas, vai dar 2K na constante elástica, acaba facilitando ali a tua vida. Não quer dizer que vai ser fácil, é muita conta aí. Então o item A, questãozinha fácil, dá para fazer o item A, o item B já é um item um pouco mais difícil, mas o item C é bem complicado, tá? Então uma questão dessa é uma questão para você pegar pontos parciais, vamos dizer assim, né? A questão número 4, né? O que falar da questão número 4? Ela é fácil de maneira conceitual. Então, o conceito todo mundo lê, todo mundo está entendendo o que está acontecendo com a questão número 4. Tá? O item A é um item fácil, nós julgamos, né, ser um item fácil. Você resolve aí rapidamente, certo? O item B é um item longo, é um item extenso que você vai ter que fazer algumas considerações, né? Vale salientar que tem muita conta que
acaba dificultando o candidato, certo? A prova, ela não fala exatamente qual é o 0 graus Celsius, né? Se é 273 ou 273,15 Kelvin, né? Então, acredito que os dois valores possam, né, acabar sendo usados, né? Questão número 5. Essa questão aqui é muito boa, uma questão de termodinâmica, que fala sobre entropia. Já fazia um tempo, né, que a gente estava esperando vir na prova uma questão de entropia. Basicamente, você vai ter dois objetos com temperaturas iguais inicialmente e um refrigerador tirando energia de um sistema e jogando para o outro. Então, como é um refrigerador, espera-se, né, que a temperatura do A, que saiu de T1 para T2, espera-se que essa temperatura ela tenha diminuído. Consequentemente, a temperatura de B, que era T1 e subiu aí, foi para uma temperatura T3, acreditamos também, por conta do refrigerador, que é uma temperatura maior. Depois disso, aí o candidato ele vai para o conceito de entropia e calor e vai para as contas. Tem que tomar cuidado porque as contas não são muito extensas, né, mas você acaba podendo confundir um T2 com um T1, com um T3 e acaba dificultando ali na hora de resolver, certo? Mas eu acredito que é uma questão mediana, certo? Não é uma questão muito difícil, tendo visto que temos outras questões bem difíceis aqui nessa prova, mas é uma questão que a gente já estava esperando há algum tempo, né? Caiu uma entropia. Questão número 6 é uma questão mediana para difícil. Os assuntos, né, abordados é um efeito Doppler relativístico, com gravitação, sistema binário, certo? Não é uma questão fácil de você olhar e fazer rápido, como temos outros que são questões fáceis, mas com muita conta. Não, essa aqui é uma questão já de conceito difícil, porque já fala aí de efeito Doppler relativístico, já coloca uma gravitação. Nós damos uma dica aqui, que é trabalhar com um delta FE para calcular, para determinar ali uma amplitude, né? Tem um FE aqui, a gente pode botar uns deltas FEs aqui para poder facilitar na hora de fazer as contas, né? Mas é uma questão difícil de você entender na hora de mexer, certo? Não é uma questão simples. A questão 7 é uma questão de óptica física, é uma questão também bem difícil de você entender o que é que está acontecendo. Depois que você entende, não é que ela torna mais fácil, ela continua difícil, mas você já começa a conseguir escrever algo. E quando você vai escrever, dá muita conta também, certo? Basicamente, tem uma sacada aqui muito boa, que é a sacada para você conseguir determinar quando é que você tem uma interferência construtiva e quando você tem uma interferência destrutiva. Então, essa questão ela é uma questão difícil de entender. Quando você entende, ela é de difícil execução, né? Uma questão bem completa, certo? Bem difícil mesmo. O finalzinho acabou ficando bonitinho, né? A gente foi agrupando alguns termos, acabou ficando legal, mas é uma questão bem difícil, tá? A questão número 8 é uma questão, ao meu ver, né, uma questão fácil, é uma questão que a gente trabalha bastante durante o ano, que é a energia, certo? Potencial eletrostática de um sistema. Qual é o problema? Nós temos 8 cargas, 4 cargas Q1 e 4 cargas Q2. Se você for fazer a combinação de 8, escolhe 2, você vai ver que vai dar 28 termos. Ah, professor, 28 termos, eu só escrevendo tudo. Qual o problema? O problema é você se perder em algum momento, certo? Então, a ideia é você agrupar termos, agrupar aí os somatórios. Então, temos aí a distância que ele deu entre carga 1 e carga 2 é Azinho, e a ideia é você conseguir agrupar
termos. Eu separei em 3, né? Q1, 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 Q2 e Q2, Q2, para ficar mais fácil de você não se perder, tá? Então, fazendo direitinho, você vai lá e vai encontrando. Qual é o problema? É fácil, o conceito. Agora, na hora de executar, é muita conta e as contas às vezes não ficam tão bonitinhas, né? Por exemplo, aqui o X, que é a distância aí entre A a F, entre A a G, entre B a H, entre B a G, por exemplo, é A raiz de 5, por exemplo. Então, é um valor que se estende, vai aparecer e acaba que dificulta na hora de fazer a conta. A gente deixou aqui racionalizado, né? Tudo bonitinho, mas uma dica aí para o candidato é ele deixar isso aí para o final, se dá tempo, ele faz, e deixar lá com os radicais no denominador. Acredito eu que seria uma boa estratégia. Tá? E depois ele coloca, racionaliza, agrupa termos. O item B é um item que ele tem que fazer a condição de equilíbrio. São 7 forças, aí as 3 de baixo aqui são tranquilas, porque é 45 graus. Essas 2 de cima também, a FHD e FGD também, mas essas 2, FED e FFD, são questões ruins, né? Forças ruins na hora de você fazer a decomposição vetorial. Certo? Dá para saber que a simetria ela é na vertical, né? Porque o que vai para a direita vai para a esquerda, então acaba facilitando isso, né? Mas se o aluno já soubesse disso, ele já nem perde tempo calculando as forças horizontais, vai direto para as verticais, mas mesmo assim ainda dá muita continha, tá? Dá muita continha, mas vai dar certo se você for com calma, direitinho. Eu não sei como é que o pessoal vai organizar isso lá, porque você não tem um espaço infinito, né? Então você tem que se organizar lá na hora de fazer a questão, tá? A questão 9 é uma questão bem difícil de entender, é de um assunto que não é tão explorado, que é um assunto aí de curva IV de um painel solar, porém, aqui a gente trabalha com todo tipo de situação, temos até algumas questões ali que exploram não exatamente a mesma curva, né, de um painel solar, mas temos outras questões com curvas IV que a gente acaba até adaptando a solução, certo? É uma questão bem difícil de entender, eu acredito que o aluno sofreu ali na hora de ler a questão para ter a ideia, para escrever, certo? Eu acredito que talvez seja uma das questões mais difíceis da prova na hora do aluno escrever, mas depois de ter a ideia, aquele aluno já tive a ideia, sobrou um tempinho ali, ele consegue já ir mexendo em alguma coisa. O item A, ele pede para obter a força eletromotriz do painel solar, a gente vai para a definição de força eletromotriz. A força eletromotriz, a definição é quando a corrente é igual a 0, né? Quando eu tenho um circuito aberto, e no caso a DDP é o máximo, né? Nesse ponto aqui. Entre 40 e 50, dá para perceber que passou de 45, então eu diria 46, 47, algo desse tipo. Eu não posso colocar 46,5 por conta dos algarismos significativos, já teve questões anteriores do item abordando o assunto algarismos significativos, então o aluno tinha que olhar e dizer assim, é 46, ou então olhar, é 47. Isso também em qualquer outro ponto do gráfico, né? Em qualquer outro ponto do gráfico a gente vai precisar estimar os valores para a gente estimar utilizando valores coerentes, né, com os algarismos significativos. Então, a letra A, ficamos ali por volta de 46 volts. A letra B, a ideia é você fazer a curva característica de cada resistor e você ver aonde vai interceptar na curva, né? Então, o R1 dá mais ou menos 8,1 ampere e 21 volts. O R2, 7,6 ampere, aqui em cima, e 38 volts. O R3, 4,3 ampere e 43 volts. Obviamente, o aluno que olhou, eu coloquei 7,7 ampere, eu acredito que não tenha problema, certo? Mesmo porque está dentro de uma estimativa, eu acredito que seja razoável uma estimativa desse tipo, tá?
Então, acredito que não existe uma resposta fixa. A letra B, o aluno tem que ter uma sacada muito boa, porque existe um intervalo no qual a corrente ela é constante e como a potência, né, é I vezes U, você pode verificar que se a DDP cresce, então a potência ela vai crescer junto. Então seria uma função meio que linear, potência por DDP. Quando chega nesse ponto B, certo? Que não dá para a gente estimar de maneira simples, ele vai começar a cair, né? Vai começar a cair a DDP, então vai cair a potência também, vai cair corrente, vai cair a DDP, então a potência ela cai rapidamente. Então tem uma curva aí que ela cai para esse ponto C aí. Na letra C, no comando da questão diz: faça um esboço do gráfico da potência fornecida pela célula solar em função da tensão V entre os terminais gerador. Indique os pontos de potência nula e se há algum ponto que vai operar com potência máxima. A questão não pediu para estimar o valor da potência, é uma coisa muito boa, porque para estimar o valor da potência ia dar um trabalho grande, certo? Para a gente fazer isso, eu já dizer o porquê, tá? Então, tá esboçado o gráfico. Quais são os pontos que ele pediu? Potência zero é quando a DDP for zero, né? Então, os pontos A e C, aqui, esses pontos, e o ponto B seria o ponto de potência de pico, né? Ou potência máxima, no caso do teu painel solar, certo? Uma observação que a gente é pertinente a falar, são duas basicamente. A primeira, a estimativa é bem complicada de ser feita, e a segunda estimativa é que às vezes o aluno ele é levado a pensar que a potência seria a área do gráfico, só que não é exatamente a área do gráfico, da curva. A definição é IV, né? IV é a corrente vezes a DDP. Isso daí dá uma área de um retângulo? Dá, mas a área do retângulo de um ponto pertencente ao gráfico. Então, se a corrente por DDP, o gráfico, né, for lá um retângulo, beleza, tranquilo, vai ser a área, né? Mas em uma curva, eu não posso simplesmente chegar e dizer que a potência seria a área do gráfico. Eu tenho que prestar atenção porque não é feito dessa forma. Então, na teoria aqui, a gente teria que calcular IV de todos os pontos. Aí vem a dificuldade na estimativa, certo? Até onde é constante, tranquilo, não tem problema. Na curva, eu teria que colocar lá 4, 5, 6, 10, 100 pontos para calcular, estimar as DDPs e as correntes para eu multiplicar para ver qual é a potência, aonde ia dar a potência máxima. Então, assim, seria algo muito difícil de você fazer uma estimativa, tá? Então, isso daí seria o item C, uma observação, não é a área abaixo da curva, tá? Para você não confundir isso daí, não errar na hora da tua prova. A 10ª e última questão é uma questão difícil também, dinâmica relativística e força magnética, tá? O que é que tem aqui? Você tem uma dica, né? Ele bota aqui um dado, né, no referencial do acelerador, ele bota aí uma expressão aí no contexto da mecânica relativística, você tinha que utilizar essa dica aí, esse dado dele, para poder te ajudar, tá? É uma questão bem difícil, é uma questão que aqui na escola nós trabalhamos no curso de férias, então o pessoal aí que veio no curso de férias aí, com certeza deve ter trabalhado com esses assuntos, tá? É uma questãozinha com bastante conta, mas é uma questão que a gente trabalhou. É uma questão difícil porque o assunto é um assunto difícil. Os alunos consideram que é um assunto difícil. Toda vez que entra uma dinâmica relativística, não é fácil, tá? Mas se for com calma, com uma boa preparação, olhando direitinho aí nos cursos de férias, eu acredito que dê certo. Visão de prova. Foi uma prova bem extensa, foi uma prova bem trabalhosa, foi uma prova bem difícil, mas eu acredito que aquele aluno que conseguiu mapear aquelas questões que foi trabalhado mais em sala, aqueles assuntos que você é melhor na hora de escrever, eu acredito que daria para fazer o corte e tentar pegar uma gordurinha ali em algumas questões para fazer uma pontuação melhor. Mas foi uma prova que nós, né, julgamos uma prova bem trabalhosa, uma prova bem difícil, tá?
que é uma coisa boa, né? Porque temos um vestibular de alto padrão, né? Então é isso daí. Beleza, pessoal? Forte abraço. A gente se vê. Beleza?